Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal de educação da UniAlphaville. Eu sou a professora Solange Padilha e você está assistindo o Explicando Educação. Em vários momentos aqui nesses episódios sobre educação, eu tenho feito muitas reflexões acerca do ensino à distância, sempre com o objetivo de desmistificar uns pensamentos errados sobre a possibilidade de o curso à distância ou o aprendizado em ambientes virtuais não ser um aprendizado efetivo. Nós trouxemos aqui na nossa programação, inclusive, pesquisadores sobre o assunto. Tivemos uma professora, uma neuropsicóloga, que falou para a gente sobre a condição do nosso cérebro no aprendizado em ambientes virtuais, enfim. O objetivo é que nós possamos aprender cada vez mais sobre esse modelo de ensino-aprendizado, que é o ensino à distância, que já tem uma didática própria, é direcionado para adultos e todo um processo pedagógico que está já pronto para ser efetivamente praticado pelos professores nos ambientes virtuais. E hoje, por conta disso, nós trouxemos, que vai abrilhantar o nosso episódio de hoje, o professor Tiago Marinho. Ele é pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também é professor mediador nos cursos de engenharia. A nossa curiosidade hoje é entender como funciona o aprendizado à distância para as aulas práticas. E o professor Tiago hoje vai nos ensinar, vai falar sobre a sua experiência com seus alunos, dessa figura do professor mediador que é imprescindível no modelo de ensino à distância. Ele já está aqui, eu vou convidar o professor Tiago para poder se juntar a nós. Por favor, professor. Muito obrigado pela sua presença. Realmente, eu estou muito feliz. Está me ouvindo bem, né, professor? Obrigado, professora. Ouço muito bem a senhora. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos da organização da UniAlphaville. Espero que a gente possa ter um papo muito produtivo. Boa noite a todos que nos assistem. É uma honra estar aqui presente. Eu vou deixar a senhora conduzir. Pode me inquirir ao bem querer, que eu vou responder. Vai ser o contrário, você que vai conduzir. Eu vou aprender junto com os ouvintes. Não é? Bom, primeiro, professor, eu queria que você se apresentasse, dissesse sobre as suas atividades acadêmicas. Por favor, fique à vontade. Quem é você? Ok. Bom, eu sou Tiago, eu me formei em Engenharia Química na Universidade Federal do Rio de Janeiro e a minha trajetória profissional é dentro da academia. Eu fiz mestrado e concluí o doutorado em 2019. Atualmente eu sou pesquisador de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O meu tema de trabalho é muito diferente do que a senhora estuda, que é a parte pedagógica. Eu estudo mecânica dos fluidos. Eu não vou falar sobre isso, ninguém vai morrer de tédio nessa live. Não vou falar de mecânica dos fluidos aqui, mas é só para contextualizar. Esse é o meu campo de estudo como profissional, pesquisador de pós-graduação, mas desde 2017 eu atuo também no CEDERJ como mediador, ou muitas vezes chamado professor mediador. Então, eu gostaria de abrir um parênteses para explicar qual o papel do CEDERJ, como ele funciona, como ele está estruturado. Então, o CEDERJ ele não é uma universidade, o CEDERJ é um consórcio entre o governo do estado do Rio de Janeiro e as instituições de ensino superior públicas que estão lotadas no estado do Rio de Janeiro. Então, participam do CEDERJ a UFRJ, a UERJ, a Rural, a UESO, a Unirio. As instituições de ensino superior foram consorciadas com o governo do estado, e esse projeto se iniciou no ano 2000, para levar ensino superior aos locais mais remotos do nosso estado, para dar a possibilidade
de que estudantes que, de outra forma, não conseguiriam se formar, atingissem, né, os seus objetivos acadêmicos e profissionais por meio da modalidade de ensino à distância, ensino e aprendizagem à distância. Então, cursos que tradicionalmente são oferecidos presencialmente, o CEDERJ conta atualmente com 18 cursos, se eu não me engano, dentre eles engenharia de produção, que é onde eu atuo, mas também temos cursos de biologia, de licenciatura em física, licenciatura em matemática, cursos tecnológicos na parte de segurança pública, administração pública, enfim, tem uma gama de cursos, e esses cursos, eles tradicionalmente oferecidos por essas universidades tradicionais aqui no estado, né, que é de muito conhecimento, eles foram adaptados para a modalidade de ensino à distância. Então, o CEDERJ ele não é uma faculdade, ele é o consórcio que está por trás, gerenciando todo esse trabalho, essa atividade, a contratação de pessoal. Então, é um projeto que iniciou-se em 2000, já formou muitos alunos, e o desafio é aplicar no ensino à distância a mesma excelência conhecida, né, dos cursos que a gente tem na UFRJ, na UERJ, em todas as instituições de ensino público do Estado. Então, no curso de Engenharia de Produção, que é onde eu estou inserido, minha atuação é como mediador, ou professor mediador, especificamente das disciplinas de Física. Todos os engenheiros que se formam têm um ciclo básico, e dentro desse ciclo básico tem uma matéria que eles mais gostam de longe, que é a Física, é que mais aprova, índices altíssimos de aprovação. Brincadeiras à parte. Isso é uma ironia? Bom, é uma matéria, eu admito que é uma matéria densa, tem muito conteúdo, mas todo engenheiro que se preze vai precisar aprender pelo menos o básico de física. Então, se você não gosta de engenharia, se você não gosta de física no segundo grau, foge da engenharia, porque você vai ter muita dificuldade. Mas o fato é, o modelo de ensino que a gente tem presencial, ele teve que ser repensado e readaptado para ser aplicado à distância. Então, como funciona especificamente no curso de engenharia? Eu acabei emendando um pouco, esse parênteses vai ser um pouquinho mais longo, mas para explicar a dinâmica... Por favor, está perfeito. Perfeito, obrigado. Então, para explicar bem essa dinâmica, o mediador, no meu caso, tem algumas atribuições específicas dentro dessa estrutura repensada do ensino à distância. Então, por exemplo, o aluno ele não vai assistir uma aula como um aluno presencial. Ele não vai ter nenhum lugar onde ele possa ir e ter um professor de costas escrevendo no quadro e ele anotando. E isso, a ideia é que seja pulverizado esse ensino. Cada um, dentro da sua residência, dentro do seu local de estudo, vai estudar o conteúdo, né? Existe uma ementa, obviamente, o aluno tem que seguir todos aqueles passo a passos, a cumprir as ementas, eles vão fazer prova, igualzinho os alunos presenciais, mas a parte do aprendizado ela é muito mais voltada para o próprio aluno buscar dentro do material didático que é disponibilizado e também dos outros materiais que são recomendados, o próprio aluno vai estudar. E quem estuda tem dúvida, né? Dúvida é um excelente sinal. Eu acho que é muito frustrante dar uma aula e você falar um monólogo, né, de cabo a rabo. Ou todo mundo já sabia e o aproveitamento foi muito baixo, ou ninguém entendeu nada e o aproveitamento foi muito baixo. Então, é ótimo que os alunos tenham dúvidas. Mas o professor dessas instituições de ensino superior, os coordenadores de disciplina, que foram os professores que criaram todo o processo pedagógico e tudo, eles não estão atuando diretamente com o aluno. Quem está atuando diretamente com o aluno é a figura do mediador. Então, se o aluno tem uma dúvida, tem um local e uma hora no que a gente chama de polo, né? Assim, tem vários polos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro para atendimento, plantão de dúvida, entre várias outras atribuições, mas as pessoas vão no polo para tirar dúvida e eles tiram dúvidas com esses professores mediadores. Então, é ótimo que tenha dúvida, o sinal que está estudando, e eles vão lá para isso. Outra atribuição importante no caso do curso de engenharia, né? Puxando agora a sardinha para o meu lado. Curso de engenharia tem inerentemente à sua grade experimentos, tem laboratórios práticos, né? Mais à frente a gente vai tentar
dar uma ideia de como está sendo agora nesse período de exceção e como pode ser repensado também pós-pandemia. Mas, a princípio, antes da pandemia, os alunos iriam num local e numa data, né, no polo, no caso. O local é o polo específico no qual o aluno está estudando, né, está matriculado, com um dia e um horário combinado entre toda a turma para fazer os experimentos. Mas é muito otimismo a gente achar que vai largar os alunos. Eles leram lá o material, o apostila, o roteiro, vão fazer o experimento. Não vão. Precisa de um instrutor, um mediador para montar os equipamentos, para assessorar os alunos, para tirar as eventuais dúvidas, para falar um pouco da teoria, para aquilo fazer sentido para eles. Então, novamente, não é o professor coordenador de disciplina que faz isso, é o professor mediador. Um outro papel que o professor mediador tem é a aplicação de provas, né? O modelo de ensino no CEDERJ, nos cursos do CEDERJ, ele é semipresencial, né? Pensando fora desse período de exceção, onde tudo ficou 100% remoto, por razões da pandemia, obviamente. Mas, originalmente, os alunos iam até o polo fazer as provas são presenciais, até por questão de conferência mesmo, de auditorias da prova, fica mais fácil aplicar. Então, o professor mediador, também era responsável pela aplicação, recolhimento, muitas vezes correção das provas. O que o professor mediador não faz? Ele não é encarregado da parte burocrática. Acaba, muitas vezes, a gente orienta os alunos, minha disciplina sumiu, minha inscrição sumiu. Olha, isso não sou eu que vou resolver para você, mas conversa com fulano, conversa com ciclano na secretaria. Então, o mediador, ele é exatamente o que essa palavra diz, ele faz um meio de campo entre a demanda do aluno, que originalmente pensado, essa demanda deveria ser uma demanda acadêmica, uma demanda de dúvidas, de conteúdo, mas a gente acaba expandindo um pouco, até extrapolando um pouco os limites da nossa atuação para dar uma mão para o aluno, para ajudá-lo, né? Principalmente nesse momento onde alunos estão entrando e nunca nos viram pessoalmente. Eles ficam muito perdidos. Então, o papel do mediador é muito relevante nesse sentido. Um parênteses meio longo, mas espero que tenha ficado claro. Perfeito. Você pode já emendar, por favor, Tiago, falando para a gente, primeiro, se você comprova que os seus alunos realmente aprendem nesse processo. E como é que você comprova isso? Ou seja, quais são as suas maiores dificuldades para a comprovação de que os seus alunos estão realmente aprendendo? Ou você já deu uma dica, você já falou muito bem sobre o fato de que quando alguém tem dúvida, quando alguém procura o professor mediador, exatamente porque tem dúvida, é sinal de que ele realmente está, pelo menos, estudando, vendo a matéria. Mas, por favor, diz para a gente, descreve para a gente como é a sua atuação como professor mediador na relação com os seus alunos, como é que você chama os caras para poder estudar realmente, como é que você atua, qual é a sua prática pedagógica como professor mediador? Perfeito. No seu dia a dia. Vou começar respondendo a primeira pergunta, como a gente consegue aferir se os alunos estão aprendendo ou não. Então, um bom indicativo disso é que boa parte dos mediadores dentro do CEDERJ são ex-alunos do CEDERJ. E para você ser um mediador, você passa por uma seleção pública, é um concurso. Nós não somos funcionários públicos, é um contrato, mas existe uma concorrência muito grande e esses ex-alunos, muitos deles entram para ser mediadores também. Então, isso já é um indicativo muito interessante de como dá certo, como funciona. Porque se não fosse um profissional qualificado, capacitado, ele não estaria apto a ensinar os demais colegas. Então, isso é muito bacana. Importante o que você está falando, né? A formação. Então, não pode ser qualquer um para ser professor mediador. Ele tem que ter uma preparação para isso. Existem uma série de pré-requisitos, existe uma seleção rigorosa por trás e um contrato, e existem cláusulas que você deve cumprir. Por exemplo, um mediador não pode ser aluno num dos cursos à distância, porque isso geraria um conflito de interesses. Existem certas diretrizes, obviamente. E como mediador, ainda respondendo essa questão, como a gente sabe que os alunos estão aprendendo? Nós temos horários de atendimento. Funciona como plantão de dúvidas. E
também, no meu caso, como é uma disciplina tecnológica de engenharia, nem todas as disciplinas têm a quantidade de laboratórios que a engenharia de produção tem. Mas, no geral, a gente faz plantão de dúvidas e nós fazemos também esse meio de campo do aluno dentro do laboratório. Então, no plantão de dúvidas, você recebe das mais diversas, você conversa com os alunos, você orienta, então você sabe que eles estão estudando. O perfil do aluno que está fazendo o ensino à distância, ele é muito diferente do perfil do aluno que está numa faculdade presencial. Ele é um aluno, no geral, é claro que existem exceções, isso não é uma regra absoluta, mas, no geral, é um aluno mais maduro, ele já fez uma graduação, muitas vezes, ou pelo menos já fez algumas disciplinas e não terminou uma graduação e está voltando para tentar buscar esse diploma. Então, são pessoas mais maduras, são pessoas que não têm tempo a perder, são pessoas que querem aprender. Em 2017, professora, quando eu iniciei, eu mudei completamente a minha visão sobre o ensino à distância. Eu era uma pessoa completamente alienada ao poder e como isso é importante na vida das pessoas. O ensino à distância ele não é um sistema pagou, passou, até porque no CEDERJ é de graça, e ele não é um sistema onde as pessoas encontram facilidades. Se você tem aquela visão, né, o aluno que está chegando achando que é a distância, não vai ter problema. Eu vou fazer meia dúzia ali de relatórios, entregar. Não é assim. O aluno encontra muitas dificuldades, talvez mais do que um aluno em contato presencial teria. Então, a gente consegue perceber porque os alunos vão passando pelas disciplinas. Eu sou professor mediador de várias disciplinas de física. No CEDERJ é dividido Física 1A, Física 1B. Então, eu pego desde a Física 1B até a 3B. Então, tem alunos que eu acompanhei o percurso e hoje estão formados, e hoje estão trabalhando, e me procuram, e conversam. Como todo professor, né? Apesar de não ser o formato padrão que a gente conhece dos professores dentro de sala de aula, mas a gente também acaba ficando com com essa bagagem, né, de ter passado na vida da pessoa, ter ajudado. Então, eu não tenho estatística aqui, eu não me preocupei em trazer exatamente específica concreta, mas tem muita gente no mercado de trabalho que foi formada pelo CEDERJ. Tem gente que passou em concursos públicos, tem gente que dá aula em grandes universidades públicas que foram alunos de ensino de educação à distância. Então, é um sistema que ele funciona. Uma coisa fantástica, professora, nos dias de aplicação de prova, eu percebi a importância social, a relevância social da educação à distância, quando eu vi a quantidade de pessoas de cadeira de rodas, fazendo prova. Eu nunca vi isso na UFRJ. Por quê? Não tem rampa para acesso, é muito difícil uma pessoa fazer um curso presencial sendo um cadeirante ou tendo uma dificuldade visual. Eu lembro que a primeira vez que eu apliquei prova para um aluno que tinha deficiência, uma dificuldade visual, ele não era completamente sem a visão, mas ele tinha dificuldade, então a prova era gigante, a prova dele. Eu recebi aquele envelope e perguntei para o coordenador. Falei, olha, tem uma prova muito grande. Ele falou, não, é para o aluno tal, que ele tem problema de visão. Então, isso é fantástico, porque pessoas que de forma alguma não conseguiriam se formar, elas conseguem. E elas entram no mercado de trabalho. Então, o ensino à distância, ele não só veio para ficar, ele veio para revolucionar, ele veio para integrar, ele veio para trazer pessoas de todos os cantos, talentos que estavam escondidos e que de outra forma não apareceriam. E é muito bonito, é muito bacana estar inserido nesse meio. Com certeza. Você poderia falar quais são as suas maiores dificuldades? O que você acha que ainda precisa ser resolvido? Claro. A parte das dificuldades. Bom, uma dificuldade que foge, infelizmente, à nossa possibilidade de esforços. É a dificuldade de infraestrutura. Nós estamos aqui numa live, a conexão da senhora é boa, a minha conexão é boa, então não está havendo travamentos e tudo, mas essa não é a realidade. Se a gente pensar no eixo sul-sudeste, ainda aqui tem muitos locais onde a internet não chega e não funciona bem, onde o acesso à informação, hoje em dia, tudo está convergindo para a internet. Todas as informações estão convergindo para lá. Então, se você não tem um bom acesso, você está numa desvantagem muito grande.
e infelizmente muitos alunos às vezes têm dificuldade em relação a isso. Sim. Essa é uma questão muito problemática. Por exemplo, se você está fazendo uma prova num sistema remoto, né, devido à pandemia, os polos estão fechados e os alunos fazem prova remotamente. E se a conexão cai? Você tem um tempo de 3 horas. E se a luz, falta a luz, né? Sim. Então, o problema de infraestrutura é um problema, eu diria até que é um problema social, porque a internet ela já deveria estar democratizada do Oiapoque ao Sim. Chuí. A gente está Com falando do certeza. 5G, pois é, a gente está falando do 5G que vai chegar e revolucionar e as pessoas que moram lá numa comunidade ribeirinha, lá no Pará ou no Amazonas, não tem nem 1G. Então, como esse cara vai Pois estudar? Pois é, e às vezes é uma pessoa que tem interesse em fazer, por exemplo, um curso na Unialfaville ou um vestibular à distância, que seja. Esse é um ponto. Um segundo ponto que eu poderia levantar, inerentemente à modalidade de ensino e aprendizagem à distância, tem que ter, o aluno tem que ter a consciência da importância da disciplina. Como você não está saindo de casa para ir às aulas, muitas vezes é como usar um cartão de crédito. Você acha que tem muito dinheiro, mas uma hora você vai ter que liquidar essa fatura. Então, com uma semana antes da prova, se você não estudou nada, porque a vida foi te levando e, enfim, você vai ser atropelado. Então, há uma desistência grande. No curso de engenharia, essa evasão é tradicional e no CEDERJ não é diferente nos primeiros períodos. Então o cara bate cabeça ali no primeiro e no segundo período. Se ele não entender como funciona, é muito dinâmico. A gente sempre tem que estar estudando, tem que tirar uma horinha como se fosse assim, vou pegar meu carro e vou até a faculdade. Eu gasto 2 horas para fazer isso, 3 horas, 4 horas, então eu vou ficar esse tempo em casa, estudando. Então o aluno precisa disciplina, né? Disciplina muita disciplina. Exatamente, porque senão ele não tem dúvida e aí ele não procura o mediador. E aí chega na hora da prova e ele descobre que tinha um monte de dúvida. E é o pior horário para você descobrir que tem dúvida é na hora da avaliação. Na prova. E isso é um ponto. Um outro ponto que eu poderia dizer também. A gente tem, acredito que na Unialfaville e em outras instituições que promovem ensino à distância, um ambiente virtual de aprendizagem. Então, existe um site onde os alunos conseguem visualizar conteúdo programático, cronograma, as mensagens oficiais. Esse site ele precisa ser muito bem projetado e ele precisa ser seguro, ele precisa estar no ar 24 horas realmente. Quando a pandemia, a gente teve em março de 2020, quando a pandemia realmente fechou todos os estabelecimentos, nós tivemos problema no servidor do CEDERJ, da nossa plataforma, porque o número de acessos foi muito grande, isso não era previsto, não acontecia, porque nem todos os alunos acessavam, nem todos os mediam, então foi todo mundo ao mesmo tempo. Então teve alguns episódios onde a prova estava acontecendo e o site saiu do ar, né? Então essa é uma dificuldade a ser contornada, a ser pensada. A gente tem que ter um ambiente virtual à prova de hacker também, né? Alguém descontente por algum motivo, uma pessoa que não tem muito caráter e consegue invadir e mudar as informações. Então, isso é muito importante ter em vista. O ambiente virtual de aprendizagem tem que ser seguro, tem que ser muito bem projetado. E eu vou falar uma última coisa aqui, pode soar até engraçado, mas a gente acaba ficando viciado nas redes sociais para se informar. O que acontece muito no CEDERJ é de pessoas de alunos que às vezes procuraram a informação nos grupos de WhatsApp. A informação não estava no grupo de WhatsApp, mas estava oficialmente na plataforma, que é o lugar de origem. As informações oficiais têm que estar no lugar oficial, que é o ambiente virtual. Então, muitas vezes a gente fica viciado. É claro que hoje em dia todas as instituições têm perfil no Twitter, no Instagram, e tem grupos de WhatsApp que facilitam muito a nossa vida. Mas a gente tem que ter em mente que existem os locais oficiais para a gente buscar as informações. E se você perdeu uma prova porque alguém publicou e foram muitas mensagens e você não leu todas as mensagens do grupo de WhatsApp, tem um problema aí. A gente tem que buscar a informação no lugar correto. O que eu consigo lembrar são basicamente essas dificuldades, professora. Todas contornáveis, exceto a primeira. Sim. Sim. Você trabalha, professor, o ensino prático, você trabalha com aulas de laboratório.
Então, num primeiro momento, a gente fica pensando, como é possível trabalhar a prática, trabalhar laboratório de engenharia, de uma disciplina de engenharia, de física, no caso, não é? Da engenharia, à distância. Como que você trabalha aula prática à distância, professor? Essa é uma excelente pergunta, né? A pergunta de US$ 1 milhão. A pergunta de 1 milhão, por favor. Como a gente faz para trazer a experiência prática 100% e transformar ela em uma experiência digital? Sendo bem honesto, é impossível fazer essa adaptação com 100% de dar um match, encontrar ali 100%, né? Não vai acontecer. A Seria gente até tem hipócrita, né? ninguém aprende a nadar pela internet. Se você não cair na piscina e não der abraçada, não adianta. E ninguém aprende a dirigir fazendo joguinho de videogame de carro. Não é assim que funciona. Agora, para quem já tem uma base, para quem já tem uma ideia de como funciona, para quem já sabe ali, já teve um contato, ajuda muito a informação teórica. Ajuda muito. Então, o que a gente faz é uma espécie de teoria da prática, né? Eu vou listar aqui algumas abordagens que, como esse era o tema da nossa conversa, eu me preparei já previamente para listar. E todas elas são muito válidas, mas a que se aproxima mais do que a gente faz no ambiente de laboratório, né? Fora desse ambiente de exceção devido à pandemia, e se Deus quiser já está no fim, a gente vai poder voltar a ter contato, pelo menos dentro do laboratório, no polo, é fazer um experimento caseiro. Então, alguns professores, né, adaptaram os roteiros dos experimentos que a gente fazia no laboratório para o aluno fazer em casa. É claro que isso demanda um trabalho extra do aluno, né? Poxa vida, teve muito questionamento nesse sentido. Poxa vida, agora eu vou ter que... Mas se fosse para o polo, você também teria que montar o seu experimento lá, a gente incentiva o aluno a fazer. Então, o que dá para adaptar é ótimo. Vou dar um exemplo para a senhora. A gente tem um experimento que é calcular a aceleração da gravidade usando um pêndulo. Tá? Então, sem entrar no mérito das equações e de como isso é derivado, é possível você chegar numa equação onde você calcula o valor da aceleração da gravidade através da medição de um período do pêndulo, né? O período de oscilação desse pêndulo. Todo mundo consegue fazer um pêndulo em casa. Você tem uma corda, amarra uma borrachinha na ponta dessa corda, bota um preguinho, cola com uma durex e coloca aquilo para movimentar, tendo um celular, um cronômetro, um relógio, você mede o período e calcula a aceleração da gravidade. Então esse é um exemplo muito simples, muito trivial, mas existem várias outras adaptações de experimentos que a gente pode pensar para fazer valer o conceito de forma que o aluno tenha o traquejo experimental, que ele vivencie as dificuldades inerentes à tomada de dados, a cálculo de incerteza, toda medida, ela Nós inerentemente... temos ferramentas, né? Ferramentas tecnológicas também de realidade aumentada, realidade virtual, que podem ajudar bastante, não é? Sem dúvida, a tecnologia pode ajudar bastante. Agora, nada substitui a você pegar e meter a mão na massa e tentar fazer. Então, o mais próximo do que a gente pode chegar do laboratório é tentar fazer com que o aluno monte um mini laboratório em casa, né? Não dá para fazer isso com todos os experimentos, óbvio, mas alguns a gente pode adaptar. E no que foi possível, foi feito assim. Uma outra opção acaba sendo o uso de laboratórios remotos. Isso é uma realidade nos Estados Unidos, isso é uma realidade no Brasil também. Tem uma universidade que é a Unifei, é a Universidade Federal de Itajubá, deixei até aqui anotado. Ela tem um projeto fantástico. Você tem um laboratório, é claro que o número de experimentos é limitado, mas a ideia é a seguinte: tem câmeras 24 horas apontadas para o local onde é feito o experimento, e você entra no site e você consegue controlar, é tudo automatizado por bracinhos mecânicos, robóticos, você consegue colocar, vamos supor que você quer fazer um experimento de colisão elástica num trilho de ar, então o bracinho coloca o carrinho na posição que você quer,
você diz qual ângulo que você quer, tudo em casa, através de uma interface digital, numa página da internet. Então, você está mais ou menos fazendo o experimento. É claro que você não está ali pessoalmente, mas é você que está controlando aquele experimento. Isso é fantástico. Isso é Sim, a tecnologia a fantástico. favor do ensino. Fantástico, né? E aí, Sim. no final do experimento, eles mandam os dados em planilha de Excel, seja lá qual formato, e você trabalha aqueles dados. Isso é algo absolutamente fantástico, na minha opinião. Uma outra forma foi como a senhora citou, realidade virtual ou simulações da realidade. Então, existem dezenas, centenas, talvez milhares de sites na internet que se propõem a ensinar experimentos através de simulações, de modelos. Então, vou dar um exemplo simples. Vamos supor que você queira ter noção de como é que se faz o cálculo do centro de massa de uma gangorra. E aí tem lá na página um modelinho onde você coloca um bonequinho do lado esquerdo da gangorra, aí você coloca um outro bonequinho do lado direito, e você vai ver que se as massas não forem iguais, vai desequilibrar. Aí você mexe um pouquinho com aquele ponto de equilíbrio da gangorra, vai mexendo. Enfim, é uma simulação, aquilo não é um experimento real, é um algoritmo que está fazendo aquelas contas, mas você tem uma noção do que estaria por trás, né? O que estaria na realidade, o que estaria acontecendo. Então, também isso é E, uma proposta e muito esse válida, muito processo boa. é como você trabalha com os seus alunos. Você media também esses experimentos. No CEDERJ, a gente tem tanto o aluno fazendo o experimento em casa, quanto a gente usando esses sites que têm esses modelos de experimento, onde o aluno brinca lá, muda o parâmetro, dá o play e vê o que acontece. A gente tem que se virar, não pode parar, né? Na graduação, como você está formando um profissional de ensino superior, o ideal, é claro, é que ele tenha contato na prática, que ele vá ao laboratório, mas devido a esse período de exceção mundial, a gente teve que se adaptar. O lado bom, o lado positivo é que a gente viu que é possível fazer essas adaptações. Tendo boa vontade, tendo apoio. Poxa, imagina, a Unifei é vanguarda, eles estavam com esse projeto e aí chegou a necessidade, então é uma forma até de jogar luz, jogar visibilidade. Poxa, olha como isso é importante, olha a relevância disso. A pandemia, ela vai deixar essa marca também, né, essa revolução. As pessoas vão olhar para essas opções que antes não eram vistas como uma solução muito viável e vão começar a pensar, poxa, por que não a gente não tentar fazer dessa forma? Se porventura o aluno não puder ir no polo, talvez ele fazer um experimento com essa ou essa dinâmica e manda foto do experimento nos relatórios que os alunos fazem em casa, eles têm que anexar foto, ele tem que descrever como ele montou, nos relatórios que a gente passa aos sites para simulação, ele tem que descrever o que está acontecendo ali, por que ele usou tal parâmetro, por que ele não usou outro parâmetro. São as adaptações possíveis dentro desse cenário e que podem ser repensadas e melhoradas e Com colocadas em certeza. prática. Sim, a gente tem falado muito aqui no canal de educação da Unialfaville sobre essas questões, essa organização do ensino à distância, do EAD, não é? Porque o ensino à Uhum, distância, ele é direcionado para adultos. Nós não estamos falando perfeito. sobre o ensino remoto, esse emergencial dos níveis do ensino fundamental e ensino médio, que teve que acontecer por causa da necessidade de se afastar, né, de todos nós nos afastarmos uns dos outros por causa da pandemia. Então, esse ensino remoto, e eu gosto de deixar isso bem claro sempre, o ensino remoto que acontece nas escolas de ensino fundamental e ensino médio não é o mesmo do que nós estamos falando agora, eu com o professor Tiago, sobre o ensino à distância, que já está há bastante tempo, desde a década de 90, que no Brasil ele vem acontecendo e ele já está organizado, já tem uma logística
de todo o processo pedagógico, o ambiente virtual que está muito, muito melhorado, não é? A formação dos professores para trabalhar nesses ambientes, a formação docente é necessária, a didática do trabalho docente nos ambientes virtuais, ele é um trabalho diferente do presencial, as dificuldades também são outras, mas você fez um depoimento, professor, muito, muito importante quando você disse que você, no começo, falou, até me emocionei de você falando que você viu pessoas que você jamais imaginou que teriam condições de fazer um curso superior ou uma pós-graduação, pessoas que estão, a própria instituição que você trabalha, que tem esse objetivo de levar o ensino, a possibilidade da graduação para pessoas, para brasileiros e brasileiras que estão muito longe dos grandes centros de Rio, São Paulo, Sul, enfim. E aí, agora, depois de tudo que você nos ensinou hoje, professor Tiago, eu queria que você encerrasse essa conversa nossa falando, por favor, o que mudou? Você já deu algumas pinceladas na sua fala sobre isso, quando você diz, eu tinha uma visão do ensino à distância e agora eu tenho outra, porque você agora está atuando, né? Por favor, nos diga como que você hoje entende o processo de ensino à distância, na sua experiência. Pode também falar um pouco sobre o que você já falou sobre a estrutura, porque nós precisamos ter estrutura mesmo tecnológica para poder ter uma boa aula, para poder os alunos acessarem tudo que as ferramentas tecnológicas e as plataformas dos ambientes virtuais nos proporcionam, mas, por favor, me diga, como você hoje enxerga o ensino à distância? Olha, professora, eu enxergo o ensino à distância como da máxima relevância para o país ou para qualquer país. O poder de alcance que o ensino à distância tem, se bem estruturado, se bem trabalhado, se os agentes envolvidos tiverem competência e tiverem força de vontade para levar isso, é uma revolução. Porque uma aula que o professor presencial, claro, de forma alguma eu estou tentando jogar um método de ensino contra o outro, não é isso, mas veja bem, uma boa aula que o professor dá num dia de inspiração, ele acordou muito bem, ele estudou muito conteúdo, ele foi para dentro de sala de aula, ele arrasou, ele fez uma excelente aula e as dúvidas foram excelentes. Se isso ficar gravado e disponibilizado, você tem ali uma pérola do conhecimento. Você pode formar pessoas. É claro que eu não sou partidário somente de aulas gravadas. O aluno ele tem que interagir, ainda que à distância, ele tem que tirar dúvidas ao vivo, ele tem que sentir que tem uma pessoa, tem um ser humano por trás. Mas ajuda muito. Essas ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje teve um avanço muito grande. Então, há alguns anos atrás, não era muito comum você ver, por exemplo, essas ferramentas de você ter um tablet, tem aquela canetinha e você consegue escrever na tela, e tem professor que escreve equações e textos como se ele estivesse escrevendo na lousa mesmo, no quadro negro, isso numa tela digital, numa aula. Então, está tendo uma movimentação muito grande, é um futuro inevitável. As coisas estão convergindo para o meio digital. Então, o ensino à distância, ele tem um papel social fortíssimo, eu acho que deveria ser a prioridade número 0 do governo brasileiro, em investir no ensino como um todo e dar muita ênfase a melhorar a estrutura, a aparelhar melhor os centros tanto como o CEDERJ. O CEDERJ está dentro de uma estrutura ainda maior que a Universidade Aberta do Brasil, que tem outras iniciativas dentro dessa mesma linha, e olhar também para os agentes privados, né, que são os parceiros da iniciativa pública na formação de capital humano. A gente precisa colocar gente capacitada no mercado de trabalho,
A gente vai competir com um mundo cada vez mais competitivo. A gente vai jogar num mundo cada vez mais competitivo, com pessoas Sim. bem treinadas, pessoas qualificadas. Então, existe aí uma situação emergencial de investimento, é preciso ter muito investimento, as pessoas têm que, sendo bem otimista, né, depois dessa situação toda, desse caos e dessa dor que a pandemia trouxe, algumas lições vão ficar, eu acredito que as pessoas vão olhar para o ensino à distância com outros olhos. Como eu não tinha conhecimento e ignorava o que acontecia dentro do esquema de ensino à distância, provavelmente hoje muitas pessoas olham também com outros olhos, mesmo que não estejam participando, né? Mas um filho teve que fazer uma aula à distância, então a pessoa começa a pensar, caramba, se não tivesse isso, meu filho ia ficar em casa e ia ser eu que ia ter que ensinar, ou então o papel do ensino, ele é super relevante. Então, o veículo de entrega, ele vai se modificar ao longo do tempo, né? Vai chegar uma hora que não vai fazer mais sentido uma pessoa perder 2 horas para ir para a universidade e voltar se ela morar muito longe. Então, essa opção ela tem que estar disponível no mesmo patamar do que o ensino presencial. E o CEDERJ ele leva isso muito a sério, esse consórcio ele foi pensado. Uma informação interessante é que quem sai com o diploma formado em EAD é o mesmo diploma de quem fez o curso presencial. Não tem nenhuma menção no curso, no diploma, na graduação do aluno que ele fez o curso, porque a gente parte do princípio que eles estão nivelados, o mesmo nível de dificuldade, o mesmo nível de entrega que o aluno tem que ter. Então, na minha opinião, é algo que veio para ficar, vai crescer cada vez mais, há muito espaço para ser debatido e muita coisa precisa ser melhorada. Iniciativas como a da Unialphaville, como a senhora chamando a gente para essa conversa, está todo mundo ainda batendo cabeça, não existe um modelo unificado. Cada instituição está fazendo de um jeito, umas dão muito certo, outras dão muito errado. Tem colégios que fazem aulas por chamada no Facebook. Não vou entrar no mérito se isso é bom ou se é ruim, se funciona para aquela instituição, se os alunos estão aprendendo, tudo bem, mas o fato não existem tentativas de unificação dessa estrutura, mas a gente ainda não tem. Então, muito tem que ser trabalhado, muito tem que ser discutido ainda. A gente está numa região de interface em tudo, né? Sim, já caminhamos bastante, mas tem muita coisa ainda para fazer. Tem muita coisa ainda. Daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás e não vai reconhecer como era feito hoje o ensino. Eu acredito, né? Isso é um exercício de futurologia, não estou fazendo nenhuma... A forma de se comunicar, conforme já dizia o velho Marx, né? A forma de comunicação entre os seres humanos, conforme a forma de se comunicar uns com os outros for evoluindo, a história anda, não é? A história é empurrada exatamente pela forma como nós, seres humanos, seres sociais, nos comunicamos. E com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, a forma hoje, por exemplo, jamais poderíamos dizer que a nossa conversa poderia acontecer, você no Rio de Janeiro, eu em São Paulo, como é que a gente ia conversar dessa forma para todo o Brasil, quem quiser acessar, quem estiver na rede do Instagram, não é? Outros convidados do Brasil e do mundo. Exatamente, a Unialphaville, que tem alunos de pós-graduação no Brasil inteiro, enfim, o desenvolvimento, a evolução das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, está nos mudando a história da humanidade. E a educação tem que acompanhar, porque, afinal de contas, as instituições de ensino servem à sociedade e não podem caminhar na contramão. Não é? A gente tem que... os professores precisam entender como funciona o ensino à distância, de que forma... Uma coisa é certa, como você acabou mesmo de dizer, não é? É um fato, veio para ficar. A pandemia só escancarou a necessidade daquilo que já vinha sendo organizado, já vinha sendo aplicado, enfim.
Bom, professor, eu queria deixar assim você para dizer as últimas palavras para os nossos ouvintes, os nossos alunos, e de antemão dizer para você que, em nome da direção da Unialphaville, nós nos sentimos muito honrados com a sua presença e com certeza não será a última. A gente vai conversar muito ainda sobre as suas experiências no ensino à distância, porque é um modelo adotado pela Unialphaville. E muito obrigada de coração, muita gratidão pela sua presença, por você ter tirado um tempo para nós. E, por Eu que favor, eu agradeço. deixo com você agora as suas últimas palavras para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, professora. Agradeço sinceramente pela oportunidade. Esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, ele tem um valor muito grande. Repensar a forma de entrega de algo tão relevante como a educação, como o ensino. Então, nota 10 para a senhora por estar levantando essa bandeira. Que bom. Nota 10 para a instituição, para a Unialphaville ter possibilitado o espaço, possibilitado esse encontro. A gente vai evoluir muito, sem dúvida. Como a senhora falou, há 10 anos atrás seria impensável. A senhora em São Paulo, eu aqui, uma conexão tão boa. é, Enfim, as coisas estão caminhando e estão Hoje nós demos caminhando, sorte, né? Porque nem sempre fica tão nem boa assim. sempre, nem sempre. Mas as coisas vão. A tendência, eu sou otimista, né? Apesar de muitas vezes a realidade provar o contrário para a gente, mas eu acho que se não for para ser otimista, não vale a pena acordar e levantar da cama. A gente tem que Com acreditar que vai certeza, melhorar. com Enfim, certeza. só para resumir, agradecer novamente e dizer que a gente conversando, pensando em formas de entrega e compartilhando experiências. Acho bacana eu ter dado esse depoimento, talvez os coordenadores ou alguém da área de ensino possa utilizar, né? Pensar, poxa, eu não tinha pensado nisso. Olha, tem um site bacana, realmente dá para elaborar um conteúdo baseado nesse experimento virtual. O aluno pode fazer uma teoria da prática aqui, ou ele pode fazer em casa. Esse é o meu lado otimista. Espero que tenha validade, que seja útil na nossa conversa. E é isso, professora. Estou à disposição. Se eventualmente tiver mais algum evento que a senhora ache que eu tenha a contribuir, fico à disposição. Foi uma honra. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Tudo de bom e até a próxima. Muito obrigada a todos que estiveram presentes conosco e até a Obrigado a próxima todos. semana com o nosso Explicando Educação. Bom final de semana a Ok. todos. Abraço Tchau. a todos. Tchau.